Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Liz Bezerra e seja bem-vindo ao meu canal. Tô fazendo aqui meu pão com ovo enquanto eu falo com vocês, tá? Porque inclusive meu pijama é do Harry Potter, é de Hogwarts, né, tecnicamente. Mas basicamente eu comecei esse vídeo para poder falar sobre algumas dificuldades que eu tô tendo ao estudar pro ITA, né? Quando eu comecei a estudar pro ITA, eu comecei a fazer isso meio que escondido, assim, porque, tipo assim, a minha mãe, ela sempre incentivou que eu estudasse, né? Mas até onde ela sabia, eu tava estudando pros vestibulares civis. Que o máximo que eu ia chegar de fazer de prova era a prova da Unicamp, né? Porque, enfim, não precisa nem explicar, né? Ótima universidade, extremamente prestigiada. A minha mãe, eu acho que se eu fizesse medicina no Unicamp, minha mãe ia, uou, meu Deus. E tipo, eu não tô falando isso pra poder banalizar o curso e dizer porque, não, porque passar no ITA é melhor do que passar em medicina no Unicamp. Até porque não é, são duas coisas diferentes para dois cursos diferentes, sabe? Tem gente que argumentaria até que a engenharia seria melhor na Unicamp do que é no ITA. Porque o ITA tem toda aquela questão de ser militar. Por mais que ele não seja tão militar quanto o INE, ele ainda é, né? O primeiro ano é obrigatório ser isso. Mas o meu ponto é que lá em casa ninguém sabia muito do ITA. Meus avós não sabiam nem o que era, né? A minha avó sendo do interior lá de Manaus e o meu avô tendo vindo aqui do Maranhão, eles não sabiam o que era e tal, e então ninguém me apoiava muito assim de primeira a estudar, não. Tanto que eu comecei meu estudo usando o login de um amigo meu, Ricardo. Um beijo, Ricardo, e Miguel Henrique, né? Que ele me passou o login do curso online dele e eu comecei a estudar desse jeito. Eu já tinha tido contato com cursos militares antes, através do curso preparatório áureo, mas mesmo assim eram cursos de nível fundamental. Então eu sempre estudei para vestibulares civis e para Olimpíadas e para me manter na escola. Porque eu sempre tive que manter bolsa. E para tu manter bolsa, tu tem que ganhar prêmios, ter notas boas em vestibulares. Tem que fazer essas coisas porque a escola vai usar a tua imagem, a tua aprovação, né? E querendo ou não, como eu estudava numa escola muito boa e muito cara, eu sentia que me era cobrado bastante, porque imagina, minha mensalidade era quase 3 mil reais, não, era 3 mil e pouquinho. Imagina se eu não tivesse, tipo, fazendo nada pra poder aquilo ali valer. Tipo, meu Deus, né? A pessoa tá gastando 3 mil ali, gastando 3 mil comigo e eu não tô fazendo nada. Então, pra mim era importante estudar pra essas coisas, mas quando a gente fala de ITA em si, eu sempre tive que estudar meio que escondido, de madrugada. Quando a casa dorme, eu ia lá e eu começava a estudar. E eu sinto, pelo menos, que eu era muito mais produtiva em questão de horas de estudo aproveitadas desse jeito, sendo que eu sei que não é verdade. Simplesmente porque não faz o menor sentido, né? Eu agora, por exemplo, ontem eu estudei 7 horas totais e foram 7 horas estudadas pro ITA. Antes seriam, 3 horas estudadas pro ITA, porque a minha rotina não permitia. Eu saía de casa 6 horas e voltava 8 da noite, às vezes 9, sabe? E ainda tinha que fazer as coisas lá em casa. Então não era uma rotina que me permitia fazer as coisas. Mas mesmo assim, eu sentia que eu estudava mais porque eu era condicionada a fazer aquilo. E hoje em dia eu não sou. A minha única obrigação é estudar. Então acaba que eu fico sentindo que não é o suficiente, sabe? Então vamos começar aí com as dificuldades que eu tô tendo enquanto eu como. Primeiro, me adaptar a uma rotina de estudo em que eu acordo cedo e estudo várias horas por dia. Quando a gente fala de vir aqui pro Farias Brito, vir aqui estudar em Turma ITA, a gente percebe que tudo acontece de manhã, entendeu?
Você quer pegar um computador na escola? Vai ter que ser de manhã. Você tem que fazer tal coisa, vai ter que ser de manhã, porque de tarde vai ter outra coisa lá na escola. Então todo mundo fica com uma rotina extremamente diurna, sabe? E é uma coisa que eu não estava acostumada quando a gente fala em questão dos meus estudos. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu estudo melhor se eu estiver na biblioteca da escola. Por quê? Porque eu sinto que, por eu estar rodeada de outras pessoas que também estão estudando, eu sinto uma pressão maior de ter que estar estudando. Sendo que eu só consigo fazer isso se eu chegar cedo. Porque a galera que tá lá chegou cedo e tá lá há muito tempo. Então é uma mudança total, assim, de paradigma, sabe? Eu acho que uma das coisas que tá me dando assim, mais dificuldade é isso. Mas é algo também que não é impossível de mudar, né, galera? Por favor, é só dormir mais cedo e acordar mais cedo. Mas enfim, vocês me entenderam. Outra dificuldade que eu tô tendo é em questão aos simulados. Porque por mais que eu esteja estudando, tá, e tudo mais, eu vejo a minha média aumentando, mas não é um negócio assim que eu consigo, tipo, falar com certeza de que eu tô melhorando, sabe? Eu acho que é uma coisa assim meio que faz sentido, tá, e tudo mais, é uma coisa que todo mundo sente, mas mesmo assim é como se eu sentisse uma impotência intelectual, sabe? Como se eu não estivesse melhorando o tanto que eu devia estar melhorando. E isso é bem frustrante, na verdade. Ligando com o mesmo assunto, tá, né, mesmo tópico, tá com o fato de eu começar a pensar que o que eu tô estudando não é o suficiente, muitas das vezes, porque eu pego ali uma média de 7 horas, né, mas tem gente que pega 10. Então entra naquele negócio lá do, não importa o quanto você se esforça, sempre vai ter alguém que tá se esforçando mais do que você. E o lance não é você ficar se comparando com essa pessoa que tá se esforçando mais do que você e ficar mal. O lance é olhar para aquela pessoa e falar bem assim, pô, eu também tenho condições de fazer aquilo, por que eu não começo a fazer aqui nessa pessoa? E é isso que eu vou fazer. Então, amanhã vai ter simulado, eu vou gravar um vídeo contando como é que eu fui pra vocês, mas basicamente é isso. Se você já me acompanha já há um tempo, sabe que os vídeos que eu faço é nesse modelo, mais falando só sobre o estudo, mas dessa vez aqui eu quis trazer como tá sendo minha experiência pessoal até agora, né? E é isso. Eu acho que eu vou soltar mais vídeos, só que eles vão ser mais nesse formato aí meu, conversando com a câmera mesmo, não vai ser tipo grande produção nem nada assim. Nunca foi, né? Porque que vai começar a ser agora, ainda mais no meio do ano letivo. Mas é isso. Bora estudando aí. Um beijo pra vocês. Tchau.